Você já parou para pensar no que significa multiplicar um número por menos 1? Tem várias interpretações, várias intuições para entender como é que isso funciona, mas a minha favorita é de interpretar isso como uma rotação. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Mas como você interpreta uma multiplicação por menos 1 como uma rotação? Seguinte, a gente começa pegando a reta numérica, aquela reta que começa no zero no meio e vai para os dois lados. De um lado tem números positivos e de outro tem números negativos. Olha só, no lado direito você vai até o mais infinito, que claro, não é um número, não é um lugar na reta numérica, mas é só uma ideia para dizer que essa reta não acaba. E do outro lado, analogamente, você tem o menos infinito. Então tudo bem, você tem uma reta aqui, e você pega um número qualquer, um número x unidades a partir do zero. Esse número aqui é um número x, é um número positivo. E o que acontece quando você multiplica ele por menos 1? É o equivalente de você girar ele 180 graus nessa reta, o que vai fazer ele parar do outro lado, certo? Ele vai parar aqui a mesma quantidade de unidades a partir do zero, mas agora para o outro lado, certo? Você multiplicou ele por menos 1, que é a mesma coisa que girar ele 180 graus. Vamos multiplicar esse número por menos 1 de novo. O que acontece? A gente gira 180 graus de novo e ele volta onde ele estava. Ele volta a ser esse x aqui, o número inicial. Isso se confirma, né? Se você pega x, multiplica por menos 1 e depois multiplica por menos 1 de novo, ele volta a ser o próprio x. Então até aí tudo bem. O que a gente fez aqui foi multiplicar esse x por menos 1 ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1, menos 1 ao quadrado. Essa é a ideia inicial que eu quero que vocês peguem. Mais especificamente, a ideia que eu quero que vocês peguem é relacionar a potência desse menos 1 com o ângulo que a gente vai girar o número. Por quê? Porque é o seguinte, se a gente consegue girar esse número 180 graus, ou π radianos, por que a gente não conseguiria girar esse número em qualquer outro ângulo? 90 graus, 45 graus, né? No caso, π sobre 2 radianos, π sobre 4 radianos, por que isso não funcionaria? Bom, é aí que a gente precisa de um novo tipo de número, porque girar um número 90 graus não faria ele cair nem na reta numérica, ele ia cair para fora. E girar um número 45 graus, enfim, qualquer número que seja diferente, qualquer ângulo que seja diferente de 180 ou 360 graus, faria ele não cair dentro da reta numérica. Então a gente precisa, na verdade, definir um plano numérico. A gente precisa entender o que significa ir para os lados na reta numérica. Se a gente considerar para a direita ir para frente e para a esquerda ir para trás, o que significaria ir para os lados aqui? E é aí que entra um tipo de número chamado número lateral. Na verdade, o nome mais comum para esse tipo de número é número imaginário. Mas eu não gosto muito desse nome, simplesmente porque ele remete a alguma coisa que não existe, alguma coisa muito abstrata e tal. Eu gosto de chamar eles de números laterais, e aqui eu vou apresentá-los para vocês. Os números laterais não surgiram da ideia de rotacionar um número. Eles surgiram da ideia de resolver certos tipos de equação que tinham raízes de números negativos. Mas eu vou usar esse caminho da multiplicação e da rotação dos números para deixar de uma forma mais intuitiva. Como a gente tinha falado antes, multiplicar um número por menos 1, ou seja, multiplicar um número por menos 1 elevado a 1, roda esse número 180 graus. E multiplicar um número por menos 1 elevado a 2, multiplica, né? Gira esse número 360 graus, volta para onde ele estava antes. Então se a gente dividir essa potência pela metade, a gente divide o ângulo pela metade, faz sentido, né? Porque se a gente multiplicou a potência por 2, a gente multiplicou o ângulo por 2, então o que acontece se você multiplicar esse x por menos 1 elevado a meio? O que é isso? Menos 1 elevado a meio, tem um outro jeito de escrever isso, né? Menos 1 elevado a meio você pode escrever como a raiz quadrada de menos 1. Olha só, raiz quadrada de menos 1. E essa raiz quadrada de menos 1 é uma coisa chamada i. Na matemática isso aqui tem nome, isso aqui chama i. E ela é justamente a unidade imaginária, ou a unidade lateral, por isso que ela chama i, porque imaginário, enfim. E ela faz os números andarem para cima e para baixo, ou no caso para um lado e para o outro,
nessa reta numérica que vai acabar virando um plano. Olha só, eu vou fazer ele para vocês. A gente tem aqui o plano complexo, ou o plano de Gauss, enfim, esses nomes não importam muito agora. O que interessa é que no eixo X, no eixo horizontal, você tem os números reais, né? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 ou qualquer número no meio, né? Você tem aqui o π, você tem a raiz de 2 e por outro lado vocês têm os números negativos. Eu só não desenhei eles aqui, mas eles estão lá. E aí para cima você tem uma coisa bem parecida com a reta de números reais, só que todos os números estão multiplicados por i. O que significa? Que todos esses números estão multiplicados pela raiz de menos 1. E a gente falou antes, né, que multiplicar por menos 1, olha só, multiplicar por menos 1 elevado a 1 é girar 180 graus. Multiplicar por raiz de menos 1, ou seja, menos 1 elevado a meio, vai ser girar 90 graus. Por isso que esse eixo está girado 90 graus, ele é igual ao eixo real, mas ele é todos os números multiplicados por i, ou seja, multiplicados pela raiz de menos 1. Então eles giraram 90 graus. E qualquer ponto nesse plano, qualquer lugar nesse plano vai ser um número. Assim como qualquer ponto na reta numérica era um número real, né? Aqui, cada ponto nesse plano vai ser considerado um número complexo. Esse é só o nome desse conjunto todo, tá? E como é que você representa um número nesse plano? Você tem vários jeitos. Você tem o jeito algébrico, que é simplesmente ver o quão longe ele está no eixo X ou no eixo real, e ver depois o quão longe ele está no eixo Y, ou seja, no eixo imaginário. Por exemplo, se eu quiser esse ponto aqui, ó, quero esse ponto aqui. Ele está 4 unidades na reta real e 3 unidades no imaginário ou no lateral. Então a gente pode representar isso como 4 mais 3i. Esse é o jeito algébrico, esse é o jeito mais comum que você vê esses números representados. Mas tem um outro jeito de representar esses números que surge justamente dessa ideia de representar a multiplicação como uma rotação. Porque outro jeito de ver esse número é simplesmente uma barrinha aqui, né, uma distância a partir da origem e um ângulo que ele girou do eixo real, certo? E esse ângulo ele vai estar ditado pela potência de menos 1 que você multiplicou esse número. Porque se você multiplicar ele por menos 1, só por menos 1 elevado a 1, ele vai girar 180 graus. Se você multiplicar ele por menos 1 elevado a meio, ele vai girar 90 graus. Só que se você dividir esse ângulo de novo por 2, você vai ter que dividir a potência de novo por 2. Então o que a gente diz é que i elevado a algum número, algum x qualquer, vai girar um número 90 graus vezes x. Ou se a gente for representar em radianos, que é o jeito mais comum, π sobre 2 vezes x, certo? Porque se esse x for igual a 1, se você está multiplicando por i elevado a 1, o resultado vai ser multiplicar o número π sobre 2 radianos, ou 90 graus. Então qualquer número, isso é uma ideia muito interessante, isso é uma ideia muito legal, que você pode multiplicar qualquer número por i elevado a alguma coisa, e vai ser o equivalente a girar esse número, essa quantidade de radianos, essa quantidade de graus. Isso é muito interessante. Mas claro, além do ângulo, você tem também a distância que ele está da origem, que você pode simplesmente representar por um número qualquer, né? Um número, vamos dizer aqui, ρ, que é uma letra grega, é um negócio meio estranho, mas é a letra que geralmente usam para representar a distância da origem, ou seja, o módulo desse número. É só outro nome para a distância para a origem. Então essa nova forma de representar os números complexos, você pode representar qualquer número complexo z desse jeito aqui, ó. Ó, isso aqui parece uma bagunça, isso parece um negócio complicado, mas a gente já disseca isso daqui. Olha só, esse ρ é só a distância que o número está da origem. Tá tudo bem, tudo certo, a gente já falou sobre ele. E aí essa bagunça toda aqui, ela é só um jeito de formalizar essa ideia que a gente estava falando sobre antes. Porque esse 2 sobre π é uma constante, ele está ali só para ajustar o quanto o número vai girar. E esse θ aqui, esse é o nome dessa letra grega, é um θ, é o ângulo em radianos que você quer que a coisa gire. Se você põe esse θ aqui, vamos lá, vamos supor que você põe esse θ aqui igual a π sobre 2, ou seja, você quer que ele gire 90 graus.
que acontece? Esse 2 sobre π vezes π sobre 2, que é o ângulo que você quer, vai virar 1. E I elevado a 1 não é girar o número 90 graus? A gente não tinha falado sobre isso antes. Então, esse 2 sobre π aqui é só uma constantezinha que ajusta a escala das coisas, para que fique do jeito que a gente quer, para que fique representando uma rotação do ângulo certo, para que você possa simplesmente jogar o ângulo lá dentro e ele te dá a resposta. E como é que você traduz então? Peraí, essa forma nova é divertida e tal, é legal, mas ela não adianta nada se você não conseguir comunicar com as ideias que já existem. É o seguinte, tem aquele outro jeito de representar os números complexos, né? Que é simplesmente contando quantas unidades você está no eixo real e quantas unidades você está no eixo imaginário. No caso desse pontinho aqui, seria 4 mais 3i, né? Mas no geral, no genérico, você representa ele como A mais BI. Esse é o jeito padrão de representar, A mais BI. Qualquer número complexo, o que quer dizer que ele está A unidades no eixo real e B unidades no eixo complexo. E como é que você traduz dessa forma aqui, dessa forma nova aqui, para a forma antiga? Seguinte, o ρ, que é o que a gente tinha falado antes aqui, é o módulo, a distância da origem, ela vai ser simplesmente a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso aqui vocês já devem ter visto, isso aqui tem muita relação com o teorema de Pitágoras. Por quê? Se você tira o quadrado dos dois lados, você vai ficar com isso daqui, ó. Ρ ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso faz sentido quando você pensa que o ρ, ou seja, a distância da origem, essa barra aqui, ela é a hipotenusa de um triângulo retângulo, que tem B aqui e A aqui do outro lado. E esse ângulo θ aqui, né, que é o ângulo que a gente girou o número, ele pode ser simplesmente representado por um negócio que eu já vou explicar, ele é estranho, mas eu vou explicar. O arco tangente de B sobre A. Novamente, a gente escreveu isso nos termos de B e A, que é o que a gente tinha na forma original aqui, numa A mais BI. Mas por que o arco tangente? Que é o arco tangente? O que está acontecendo? O seguinte, a gente volta para aquele triângulo retângulo que a gente estava usando para explicar o ρ, né, o módulo, e a gente vê que esse ângulo aqui, que é o ângulo que a gente quer, a tangente desse ângulo ela vai ser B sobre A. Né? A definição da tangente ela é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O B é o cateto oposto e o A é o cateto adjacente. Então, a tangente do ângulo, olha só, a tangente desse θ vai ser B sobre A. Mas eu quero deixar o θ sozinho, então eu tomo a operação inversa da tangente nos dois lados. Tá? Se eu tomar arco tangente, que é a operação inversa da tangente, dos dois lados da equação, desse lado esquerdo aqui, a tangente cancela com o arco tangente e sobra só o θ. E aqui desse lado fica só o arco tangente de B sobre A. Certo? Fez sentido até aí? É confuso, é estranho, eu sei, porque é uma nova forma de olhar para os números complexos, que já são um negócio estranho, né? Mas eu queria aqui apresentar, tudo que eu queria fazer nesse vídeo aqui, é apresentar o jeito que eu olho para os números laterais, no caso os números imaginários, e como é que eu represento os números complexos. Isso é bem interessante, eu gosto bastante de olhar para esses números desse jeito. Olhar para uma matemática que você já conhece, ou olhar para uma matemática nova de um jeito novo e de um jeito diferente, é o que faz essas coisas serem divertidas, é o que faz... É o que te dá a felicidade da descoberta, ou a curiosidade de tentar descobrir um negócio novo e tentar achar um jeito novo de representar a mesma coisa. Sei lá, eu tô falando demais já, mas sei lá, eu acho que fez bastante sentido. Se não fez, põe nos comentários aí, me acuse de ter pulado passos e de ter falado um monte de coisa sem sentido, porque eu sei que eu falei um monte de coisa sem sentido, mas é isso. Escreve aí nos comentários se você acha que alguma coisa ficou estranha, ou manda mensagem no Discord, porque a gente tem um servidor. Ele tá aqui na descrição, o link para ele e o link para as minhas lives, porque eu faço lives de ciência
Faço live de música também, mas aqui é um vídeo de ciência, vou falar sobre isso. Eu faço live de ciência, eu sou físico, eu faço transmissões toda semana ajudando vocês nas questões de vocês e falando sobre jeitos novos de olhar para o universo, né? Então, se você quiser entrar lá e bater um papo, o link também tá aqui na descrição. E é isso. Se você gostou desse negócio, deixa um gostei, porque eu acho que faz sentido, né? Você gostar da coisa e deixar um gostei. E se inscrever aí, porque eu vou fazer conteúdos musicais e científicos toda semana, assim como eu tenho feito nas últimas semanas. Eu vou tentar manter isso regular. E é isso. Eu acho que a gente se vê na próxima. Até mais.